prevenção e precaução. Bom, eu sou Adriano Januzzi, eu sou advogado, sou professor universitário, sou acadêmico, né? Eu tenho uma atuação Brasil, Espanha também. Acabei de terminar um doutorado na Espanha, nessa área de adoecimento mental, de riscos psicossociais. Inclusive, né, é objeto também que está gerando essa obra da NR1, né, e a questão toda do adoecimento mental. Bom, trazendo agora, já especificamente, o que a gente tem hoje? Né? Nós temos na legislação brasileira a necessidade, né, a obrigatoriedade da NR1. A NR1, hoje, ela é um instrumento, tá, de governança preventiva no Brasil. Ela já está em vigor, entretanto, a sua fiscalização, ela vai ocorrer no próximo ano. Bom, para que consigamos entender toda a dinâmica da própria NR1 dentro do contexto do adoecimento mental e dos riscos psicossociais, de um ponto de vista organizacional, ou seja, dentro da própria empresa, temos que trabalhar com a primeira base, vamos falar de legislação, do ordenamento jurídico brasileiro, onde nós temos a Constituição Federal, que me traz a dignidade da pessoa humana como fundamento do Estado Democrático de Direito. A saúde mental passa a ser um direito social fundamental, tá? A Constituição prevê a redução de riscos inerentes ao trabalho. Bom, então é obrigação do empregador fazer cumprir normas de saúde e segurança, higiene, né? E ter prevenção em riscos físicos e riscos psicológicos. Pronto. O que acontece? A Constituição e o ordenamento jurídico mundial prevê a valorização do trabalho humano, tá? E ele está condicionado à atividade econômica e à dignidade das próprias pessoas. Bom, então, a gente está no seara de Constituição do Brasil. Eu estou no seara de direitos fundamentais. E a saúde mental é um direito fundamental. Então, é função do empregador a garantia de riscos, coibir os riscos psicossociais. Bom, dentro desse ambiente, a Constituição me induz, dentro do ambiente organizacional, o meio ambiente equilibrado, ecologicamente equilibrado, tá? Então, compete ao empregador que mantenha-se dentro da atividade empresarial este equilíbrio no meio ambiente. Esse equilíbrio gera um bem-estar, tá? Nas dimensões tanto física, tanto social e emocional dos trabalhadores. Bom, então qual que é a obrigação jurídica hoje da empresa, que estamos vinculados à NR1? É ter o dever integral da vida do trabalhador, tá? Isso induz ao Instituto da Responsabilidade Civil do empregador e nos induz à ideia de prevenção e combate ao assédio moral e sexual. Dentro do contexto de dever de proteção, eu tenho obrigações infraconstitucionais através da própria CLT e normativas. A CLT estabelece a obrigação do empregador de fazer cumprir as normas de saúde e segurança, tá?
A CLT também prevê a responsabilidade civil do empregador, o que significa, se houver a ofensa aos riscos psicossociais da pessoa humana, compete ao empregador fazer todo esse ressarcimento. Bom, prevenção e combate. Como legislação infraconstitucional, nós temos a Lei 14.457, que veio também a reforçar o dever de proteção do empregador. Para isso, ele tem que instituir medidas para prevenir e combater o assédio moral e sexual no ambiente de trabalho. Esta base me dá uma garantia, me dá uma harmonia psicológica que vai me induzir aos riscos psicossociais diretos. Bom, dentro do contexto, que vamos, a NR1, como legislação infraconstitucional, dissemos sobre a CLT. A CLT prevê o dever de cuidado ao estabelecer a proteção integral da saúde do trabalhador. Então, a responsabilidade do trabalhador é em relação à saúde física e mental. Então, com isto, ele garante um ambiente de trabalho seguro, saudável, tá? Dentro desse contexto. Bom, aí o que nos induz a NR1? A NR1 e também a própria legislação nos induz a uma cultura de prevenção. Então, quando se tem uma cultura organizacional que está voltada, tá, valorize a saúde mental, isso vai trazer o quê? Políticas de prevenção e gestão de riscos eficazes, que é objeto, inclusive, da própria NR1, tá? Bom, então, dentro desse contexto de legislação infraconstitucional, nós ainda temos o cenário das NRs. Eu tenho a NR1, que me obriga ao GRO, que é o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, e a PGR, que é o meu programa de gerenciamento de riscos, tá? Bom, isso já é obrigação, de estarem todas as empresas a estarem implementando. Então, elas têm que implementar um sistema de gestão de riscos que vá identificar, avaliar e controlar os perigos no ambiente de trabalho. Pronto. Isso daí eu tenho que incluir também os riscos psicossociais. Então, vamos lá. Eu tenho o dever legal de proteção, eu tenho o Instituto da Responsabilidade Civil, isso tudo são obrigações decorrentes do empregador, da empresa, onde eu tenho o princípio da precaução e da prevenção. Então, a NR1 claramente estabelece o princípio da precaução, onde eu tenho que me antecipar e prever riscos futuros, tá? Função social da empresa. Tudo bem? Hoje, essa é uma das dinâmicas dentro de um contexto de ESG. A empresa deve respeitar a integridade física e psíquica de seus trabalhadores, tá? Com respeito à pessoa humana. Bom, quando eu vou no âmbito de saúde mental, eu automaticamente gero a prevenção psicossocial, porque eu tenho a saúde mental como um direito fundamental do ser humano, tá? E vai me trazer, através da NR1, através do GRO, a gestão de riscos psicossociais. Isso vai me trazer um elemento mais saudável dentro da organização, logicamente, uma maior produção e pessoas mais felizes. Bom, como é que eu vou fazer, que é uma obrigação legal da NR1, a gestão de riscos? Bom, então, nesse cenário, o que eu tenho? A gestão de riscos, ela se afunila
dentro do GRO. O GRO, obrigação que está na norma que estabeleceu a NR1, e estabelece os princípios e diretrizes para a aplicação de segurança e saúde do trabalho. Bom, incluindo a gestão integral dos riscos ocupacionais, foco na prevenção e melhoria contínua das condições de trabalho. Bom, então já significa que isso é um organismo vivo, não é uma coisa estável, porque a mudança hoje do dia a dia é grande, tá? E eu vou ter que elaborar o PGR, que é o elemento central da NR1, onde eu devo incluir avaliação, monitoramento e controle de riscos ocupacionais, o que me integra ao meu PCMSO, tá? O que me induz a toda a vigilância médica ativa, tá? Então, eu tenho que ter o controle tanto da saúde individual e coletiva dos trabalhadores. Bom, ergonomia. Vamos ver qual que é o conceito de ergonomia, principalmente dentro do âmbito de fatores psicossociais. Bom, a NR1 vai nos oferecer as diretrizes metodológicas para a avaliação dos fatores organizacionais. E dentro desses elementos, eu tenho alguns fatores que têm que ser observados dentro da própria formatação e a gestão dos processos internos, como ritmo, pressão mental, tá? E complementando aí dentro do cenário quando eu estou mapeando a NR1. Isso me traz a figura de uma ergonomia psicossocial. Eu tenho a ergonomia física e tenho a ergonomia psicossocial, que vai me induzir ao conceito de ergonomia organizacional. Bom, então dentro desse cenário, o que nós temos? Nós temos o PCMSO, que é o Programa de Controle Médico de Saúde Obrigacional, obrigação de todas as empresas no Brasil. Pronto, como a NR1, que vai controlar a saúde individual e coletiva. Normalmente é o nosso ASO, tá? Ele requer os periódicos, as necessidades, tá? De exames na prevenção e doenças de acordo com os riscos, inclusive da própria atividade que está no PGR. E agora que tem que contemplar também os riscos psicossociais. Bom, então, o que acontece? Qual que é a mudança de paradigma, principalmente no Brasil? A NR1, por ser uma norma ampla, basilar, ela deve integrar-se com o PGR, com o próprio PCMSO. Porque eu tenho hoje números grandes de afastamento por doenças mentais. Eu tenho a volta, eu tenho integração, eu tenho vários elementos que têm que ser observados dentro de uma organização. Bom, então dentro desse âmbito, qual que é a minha responsabilidade da empresa? São as responsabilidades legais. Dever geral de segurança. O empregador tem a obrigação e a responsabilidade é objetiva, ou seja, não necessita da culpa, basta que haja o dever legal de condições seguras e saudáveis no ambiente de trabalho, incluindo a prevenção de riscos psicossociais. Está estabelecido na CLT e na nossa lei máxima, que é a Constituição do Brasil. Bom, isso traz, aquela ideia do princípio da prevenção que nos indiz ao dever de precaução, tá? Com isso, a gente faz a base do alicerce,
tá? A questão da responsabilidade civil, empresarial e social, trazendo, né, que o empregador é civilmente responsável por danos. Essa responsabilidade, ela vai se subdividindo em características dentro de um próprio contrato de trabalho, como vamos ver nos próximos slides. Então, a saúde e segurança do trabalho passa a ser, tá, um elemento que eu vou precisar de formação e capacitação contínua. Essa é uma das exigências da NR1, tá? Que eu tenha toda essa capacitação, porque ela é muito ampla. Eu tenho que promover a autonomia do colaborador, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter regras e compliances, processos, tá? Eu tenho que ter consciência, eu tenho que ter corresponsabilidade de todos no ambiente de trabalho. Bom, vamos lá. Então, dentro de um contrato de trabalho, tá? Ou mesmo também um contrato de prestação de serviço, como está denominando aí na figura da periodização, eu tenho a figura da lei que regula os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. Bom, dentro desse contexto, o que eu tenho? Primeira coisa, primeiro elemento é o nexo causal e concausal. O que vem a ser isso? Foi esse fato, tá? A legislação já define os critérios que podem ter causado o meu adoecimento mental ou adoecimento mental do trabalhador dentro de uma ótica da empresa. É o nexo direto causal. Agora, quando o trabalho é um fator agravante ou veio que contribuir, ele passa a ser um nexo o quê? Concausal. Por isso que é importante todo o controle por parte da empresa, né? Justamente na figura do RH hoje, tá? De todos os controles e processos até então existentes. Dentro do cenário normativo também, o que eu tenho? Eu tenho o LTCAT, que é o primeiro elemento, tá? De transformação, de revolução digital na Previdência Social do Brasil, que é a prova previdenciária. O LTCAT, ele é um documento que comprova a exposição do trabalhador a longos riscos. E ele gera um evento, inclusive, no próprio S-Social. Então, com base nisso, se tem, pela Previdência, um controle absoluto de todas as atividades. Dentro desse cenário, o que eu tenho? Eu tenho a figura do nexo técnico epistemológico. Bom, isso é uma ferramenta, né? Ela já vem da origem da própria socialização dos riscos e trabalhando dentro da prevenção e precaução, onde a Previdência Social, através da Lei 8.213, tá? Ela instituiu o nexo presumido, atrelando ao tipo de doença e a CNAE da empresa, tá? E a quantidade que eu tenho de afastamentos. Bom, então, o nexo técnico epistemológico é o maior fator que eu tenho interno de prevenção. Bom, dentro desta seara, o que eu tenho mais? Eu tenho outro instrumento, principalmente voltado ao empregador, que é o FAP, é o fator de prevenção. Que o FAP, ele é considerado como um multiplicador, tá? Conforme relação que está disponível ao Ministério da Previdência, tá? E que ele vai fazer a variação do seguro de acidente de trabalho, atualmente na terminologia RAT, onde ele penaliza
as empresas financeiramente com altos índices de acidentes e doenças sobre o valor do INSS. Então, esta variação, ela pode variar com valores elevados dentro de um limite. Bom, então dentro desse cenário, o que eu tenho? Eu tenho, dentro do âmbito previdenciário, tá? Eu tenho o âmbito da responsabilidade civil, eu tenho o âmbito do contrato de trabalho, né? E eu tenho o âmbito previdenciário. Eu tenho o LTCAT, que é o documento previdenciário que atesta a exposição a riscos. Eu tenho a CAT, que é um instrumento, né, que faz o registro imediato sobre um evento acidentário ocupacional. Tá? Esse evento, esse documento, ele comunica à Previdência Social o que está acontecendo dentro desse setor. Tá? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho a diferença e uso. Então, o LTCAT é usado antes, é preventivo, antes do adoecimento ou aposentadoria, porque ele atesta a exposição do risco do trabalhador a determinada atividade, o que gera aposentadorias especiais e outros correlatos, tá? Bom, a CAT é quando aconteceu o problema, é um instrumento de comunicação após o diagnóstico ou o próprio acidente. Ele pode ser emitido pela empresa, pelo médico, pelo sindicato, tá? Então, é pós-acontecimento do evento. Bom, então o que isso traz do ponto de vista, nós estamos previdenciário, né? A gente está tratando isso em capítulo próprio. Eu tenho a própria presunção legal do nexo técnico epistemológico. Eu tenho o INSS reconhecendo, de acordo com o NETEP, o risco, o que vai impactar no tipo de benefício concedido, nas suas mais variadas formatações, tá? E isso, eu tenho um NETEP que já vai induzir, de acordo com o que é da empresa, esse risco. Então, isso vai haver a presunção, então compete ao empregador provar o contrário, tá? Então, qual que é o impacto prático no dia a dia? Quando o NETEP identifica um caso de doença ocupacional, a empresa precisa de apresentar provas robustas. Pronto, tá? Para provar que não houve esse risco, se ela quiser derrubar essa presunção que é favorável ao empregador e contrária em todas as suas consequências legais à empresa. Aí vem todas as evidências do GRO, inclusive com obrigação da empresa de fazer essa apresentação. Quais são as consequências para o trabalhador? Se o NETEP não fizer a correlação automática, tá? O que vai ter que acontecer? Nós estamos ainda no âmbito previdenciário, tá? Ele vai ter que buscar comprovar o nexo causal ou concausal, tá? Através de vias tradicionais junto à Previdência Social ou ao próprio Judiciário Trabalhista. Bom, então, se a gente vai para o âmbito maior, o âmbito mundial, um âmbito de bases legais, o que temos? Nós temos a Organização Internacional do Trabalho, tá? E convenções que, quando o Brasil ratifica, entram no nosso ordenamento jurídico. Nós temos a 15561, que estabelece obrigações legais e deveres de prevenção. A reconhecimento já publicado pela OMS da CID-11, que é o mais dos conhecidos transtornos hoje, inclusive dentro do ambiente de trabalho, que é o burnout. Eu tenho
essa integração de normas brasileiras com diretrizes internacionais, oriundas das próprias convenções internacionais, tá? Qual que é o impacto da atuação previdenciária do INSS e do próprio judiciário e de recursos humanos? Como é que é essa interação, tá? Essa interação, ela vai trazer o quê? Ela vai trazer a classificação dos transtornos mais comuns relacionados ao trabalho, tá? Então, dentro desse cenário, o que me traz de responsabilidades? Dentro dos fundamentos, impactos e responsabilidades jurídicas. Dever geral de precaução do empregador. Pronto. Base legal, CLT, artigo 157. Tá? Parágrafo e Constituição, artigo 7º. Princípio de prevenção e precaução, tá? Que é, mesmo diante de riscos potenciais, que são no dia a dia, compete ao empregador fazer esse tipo. E essa obrigação, ela afunila de prevenção e precaução dentro da NR1. Bom, isso traz o sentido de responsabilidade social empresarial. Ou seja culpa, ou seja dolo, ou seja na responsabilidade objetiva, né, no elemento culpa caracterizado de negligência, imperícia, imprudência, faz surgir esse dever de indenizar. E qual que é o impacto da saúde mental no ambiente de trabalho? Hoje, um dos maiores níveis de afastamentos, hoje, previdenciários, é o burnout. A saúde passa a ser um bem jurídico tutelado, saúde mental. Inclusive agora no ordenamento jurídico nacional, tá? E mundial. Porque o mundo passa por evoluções, cada dia que passa, mais constantes. O que temos como marco internacional? Como eu disse, temos as convenções da OIT, tá? Que enfatizam segurança do trabalho, serviço de saúde no trabalho, e vamos para 187, que propõe o marco promocional para a segurança do trabalho. Isso é, vamos falar, interiorizado no Brasil na própria legislação. Como eu disse, da CID-11, dentro do adoecimento mental, ela vem a contemplar, né? Ela está em transformação, nós temos várias terminologias que a gente vai ver daqui a pouco no DSM-5, mas a CID-11 vem a contemplar o agravamento com todos os transtornos adaptativos, depressivos, pós-traumáticos, também incluindo a fadiga crônica e o esgotamento ocupacional. Pronto, que são todos envolvidos a isso. Normalmente, o que a gente mais vê hoje é o próprio burnout, estabelecido dentro da CID-11, né? Porque ele não é, são vários elementos que vão chegando, que vincula ao ambiente de trabalho, né? O que vai legitimar aí reconhecimento em perícias médicas e previdenciárias, como vamos ver daqui a pouco, com todas as consequências entre o B31 e B91. Bom, estamos em políticas globais, então, nós temos os princípios da OIT, Agenda de Trabalho Decente, tá? A OMS, com o CID-11, tá? Já dentro dessa base toda, tá? E aí nos induz, quais são os transtornos relacionados ao trabalho que estão, vamos falar assim, compreendidos dentro da CID-11. Então eu tenho diagnósticos bipolares, depressivos, eu tenho ansiedade, eu tenho também o toque R e tenho os traumas e estressores. Então, dentro desse contexto, qual que é o diagnóstico? O diagnóstico principal é transtorno bipolar tipo 1, transtorno bipolar tipo 2, tá? E de episódio misto. Então, o que acontece? Um episódio maníaco, que acontece dentro, né, alternando episódios depressivos. Se eu vou para o tipo 2, são todas universalmente já contempladas com sua classificação no DSM-5, tá? Eu tenho o tipo 2, que são maiores e mais hipomaníacos, tá? Então, ele é mais dramático no pico, depois ele vai trazendo
recorrências de afastamentos e trazendo a uma vulnerabilidade do próprio burnout. Eu tenho um transtorno bipolar de episódio misto, que manifesta todos os sintomas de mania e depressão. Então, a CID-11 contempla todos eles. Então, se eu vou trabalhar no transtorno bipolar 1, que requer apenas a presença de um maníaco, né, eu já vou para com o diagnóstico inicial. Estudos são diagnósticos que são levantados por médico psiquiatra, tá? Que tem a possibilidade de estar testando essas situações. Então, dentro disso, qual que é o impacto jurídico e que causa no dia a dia das organizações, tá? O empregador, como ele é responsável por esses danos decorrentes dentro do ambiente do trabalho, tá? Seja como causa direta ou agravante, tá? Isso inclui, dentro do dever de indenizar, danos morais, danos materiais e mesmo danos existenciais. Eu doente, eu não estou vendo a minha vida passar. Questão da dependência a substâncias químicas, são antidepressivos, remédios para dormir e outros, tá? Então, são transtornos que vêm. Então, os riscos psicossociais, eles compreendem um cenário de transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, transtornos obsessivo-compulsivos e transtornos relacionados a trauma e estressores. Às vezes, um próprio acidente de trabalho causa um trauma. Às vezes, um próprio assalto dentro de uma organização pode te levar a um elemento estressor posterior, tá? Então, se a gente entra nos bipolares, o que acontece? Ele tem períodos cíclicos. E os episódios depressivos é aquele que começa, volta. Agora eu tenho que ver, isso foi decorrente do trabalho ou é preexistente? É outra situação. Por isso que a NR1 me dá toda uma base para fazer esse diagnóstico. Então, o nexo causal, que é importante pela CID-11, eu tenho que saber o seguinte: foi o trabalho que originou essa doença? Qual que é o impacto funcional do trabalho? Quando eu estou falando de riscos psicossociais. Por isso que o GRO, obrigação da NR1, ele prevê a gestão do risco. Eu tenho que fazer a análise, o mapeamento e a gestão de prováveis riscos. Com isso, eu devo implementar o quê? Medidas o quê? Preventivas. Então, desse cenário, eu volto para os depressivos, que hoje é também outro mal do século, né? Aonde que a gente enquadra o fenômeno de depressão ao fenômeno da CID-11. Mas que é importante ter o nexo, o liame ocupacional. E os transtornos de ansiedade, que também é outro mal do século, principalmente atualmente no tipo de mundo. As coisas estão mudando muito rápidas. Então, são esses de medo, de preocupação excessiva, tá? Todos eles foram agrupados na CID-11 e tem que avaliar se houve ou não houve condições que me induzissem a esse tipo de transtornos, onde eu já remeto automaticamente a toque e transtornos correlatos. Todos, como disse, afunilando na CID-11, mas, entretanto, sendo necessário o nexo ocupacional, tá? Eu tenho até o TET, que são transtornos de trauma ou estresse intenso, tá? Então, o que acontece? Uma coisa vai gerando a outra e vai gerando outro transtorno. Isso vai compreendendo dentro do fenômeno da CID-11. Bom, aí eu vou para outros transtornos dissociativos, que é a categoria da CID-11, tá? Onde eu vou estar trabalhando na amnésia dissociativa, TDI, tá? E venho com fatores correlatos, tá? Então, todos, como estamos vendo, afunilam na CID-11, tá? Dentro desse, outro transtorno, hoje, né, como disse, a ansiedade é o grande problema da época, ela tem alguns impactos. Desempenho profissional, relacionamentos interpessoais, e ela me induz também a sintomas físicos e emocionais.
Então, isso me traz a CID-11, nessa classificação macro atual, a uma série de transtornos contidos no DSM-5. O que vem com isso? Traz a responsabilidade do empregador pela própria saúde mental dos empregados. Agora, o que acontece? Estresse. Estresse é uma coisa que está normal no dia a dia. A estresse positiva ela é favorável, a estresse negativa não, tá? Então, metas, doenças, tudo isso faz parte no dia a dia. Mas se eu não souber a colocação correta, a comunicação correta, eu vou trabalhar numa estresse negativa, uma neuroestresse, o que vai agravar todos os impactos do DSM-5. E mesmo quando eu vou na CID-11, no toque. O que é o toque? São obsessões, compulsões, que a pessoa que está com um adoecimento mental é típico da própria pessoa, tá? O que pode acontecer, pessoal? Pode ser pensamentos intrusivos, que podem levar até, inclusive, ao suicídio, ritualização de tarefas repetitivas, dificuldade em controlar pensamentos ou comportamentos compulsivos. Então, já é o primeiro sinal de adoecimento. Então, como eu disse, a CID-11, ela vai classificando de vários subtipos do DSM-5, tá? Qual que é o impacto funcional disso? Comprometimento da estabilidade emocional do time. Tanto relacionamento e regras de trabalho. Dificuldades em se concentrar e tomar decisões. E também é o grande problema hoje, que é o prejuízo da pessoa se adaptar às mudanças. Bom, o que acontece dentro desse ambiente de trabalho? Eu tenho exposição a estressores psicossociais, né, os clássicos tradicionais, jornadas elevadas, metas excessivas, falta de apoio, falta de comunicação, processos, falta de política de prevenção, tá? E também tem impactos de fatores de pressão constante, turnos irregulares, falta de planejamento, tá? E tenho também o mais importante, a cultura organizacional é importante a enfatizar a competição. E o medo, entretanto, ela tem que evitar que isso cause ansiedade, depressão, que vai trazer um transtorno psicossocial funcional, ocupacional. Traumas estressores são respostas que o nosso cérebro traz a fenômenos traumáticos, tá? Que são transtornos relacionados e sintomas do sono, a trauma e a fatores dissociativos. Bom, então o que acontece? Isso tudo está incluso onde? CID-11. Ela vem contemplar o resumo de todos esses elementos de adoecimento mental ocupacional. Então, por isso que é importante, né, no GRO, bem feito, esse gerenciamento de riscos organizacionais. Aí eu volto para a perícia médica do INSS. É essencial para diagnosticar, ou seja, a do próprio INSS, do perito oficial, ou mesmo de um perito judicial. Esses transtornos, considerando o histórico clínico do paciente, os fatores psicossociais dentro da organização, tá? E o próprio nexo técnico epistemológico. O sistema já é automático hoje da Previdência, tá? É aplicável em casos de adoecimento mental relacionado ao trabalho, dependendo ou não da comprovação do nexo, que vai trazer a alteração no tipo de afastamento de B31 para B91. Então, quais são os ambientes de riscos? Quando eu tenho assédio psicológico ou imóvel, tá? São condutas abusivas reiteradas, tá? Que vão violar a dignidade do ser humano. Pronto. 2. Modalidades de hipercontinuidade, tecnoestresse e vigilância algorítmica, que ela tem que ser pontuada dentro de clareza, de regras e de processos, né? E
isso pode levar a um ambiente que vai causar, inclusive, um suicídio laboral. O número de suicídios hoje no Brasil é enorme. Isso vai afunilar na síndrome de burnout, tá? Significa queimar, esgotar-se completamente, tá? A gente tem os doutrinadores, psiquiatras que já usaram originalmente e que veio trazer esse conceito hoje pela própria Organização Mundial de Saúde, que é uma síndrome resultante do estresse crônico que não foi gerenciado com sucesso. Então, aí ele passa a ser organizacional. Então, ele tem 3 dimensões de diagnóstico do burnout. A primeira fase, que é a exaustão emocional, depois a pessoa tem uma despersonalização e a redução da atividade profissional. Bom, essa exaustão emocional é aquele estresse crônico constante, irritabilidade, reduz-se a realização profissional e a despersonalização da pessoa, o que dá um diagnóstico como uma comorbidade, tá? Bom, então eu tenho o elemento nexo causal, que vai ser o liame, eu tenho a comorbidade, que é a presença do burnout, a outro transtorno, porque ele não vem sozinho, ele pode vir de um estresse, de um episódio depressivo, de um transtorno, de qualquer daqueles elementos do DSM-5. Bom, então esse que é a diferenciação do burnout. O burnout ele vem com uma cadeia simultânea que vai trazer impactos tanto para a caracterização como para a descaracterização. Bom, então o que acontece? O burnout ele é causado por estresse crônico no trabalho, tá? Pode ser sem o TMF generalizado, são critérios técnicos, psiquiátricos, tá? E ele vem de um contexto organizacional desajustado, tá? Riscos que não se manifestam como doença, mas ele é oriundo desse contexto organizacional. O que temos a obrigação de ser feito pela GRO e PGR, que são obrigações já da NR1, tá? E eu tenho o transtorno médico formal, que ele vem oriundo de condições médicas ou psiquiátricas. Bom, então, dentro desse cenário de burnout e responsabilidade, eu tenho um elemento, né, que é o custo do não investimento. Né? A empresa que não se preocupa com a saúde mental, que não se preocupa com os processos, tá? A empresa que não se preocupa com uma gestão saudável, através de indicadores e OKRs, que tem transparência, colaboração e propósito, em vez de modelos inatingíveis, tá? E eu tenho uma promoção e o equilíbrio entre vida pessoal e profissional. Políticas como férias, pausas, direito à desconexão, tá? Isso tudo é obrigação do empregador. Bom, um outro elemento que nós temos muito importante, tá? É a capacitação, dentro do contexto da NR1, de gestores, líderes de equipe, tá? Para identificar sinais precoces, tá? Eu tenho medo e vigilância, cultura tóxica, tá? Eu tenho controles é uma coisa, medo é outra. A cultura saudável, que ela é participativa, baseada na confiança interna, comunicação vertical e opaca. Eu não tenho feedback em nada dentro das organizações, tá? E o que é uma cultura saudável? Onde eu tenho horizontal, eu tenho o diálogo e eu tenho o feedback. Então, dentro desse contexto, tá?
Eu tenho que ter metas realistas, integradas, a recompensas justas também, tá? Eu tenho que ter o reconhecimento. Quando eu não tenho reconhecimento, é escasso e eu foco no erro e não foco na valorização do esforço e da aprendizado, tá? E o ambiente emocional. Quando eu tenho uma competição, um isolamento, desconfiança, isso acaba dentro de uma organização. Eu mudo para uma cultura saudável, aonde eu tenho apoio mútuo e respeito, tá? Isso que vai induzir o nosso PGR, através do GRO, onde o trabalhador tem as suas responsabilidades, a empresa tem as suas responsabilidades, o INSS analisa o nexo causal, o médico ou o psicólogo emite os laudos. O assistente social pode fazer vulnerabilidades. Ergonomista, o engenheiro de segurança, o técnico de segurança, qualquer uma das classificações, né, ele vai reavaliar as condições e propor, né, medidas corretivas, inclusive através da normatização nossa da NR17. Bom, então o que eu tenho que ter dentro desse procedimento de escuta e de acolhimento das pessoas, tá? Eu tenho que ter feedback, a queixa é canalizada, a pessoa precisa de falar, com um caminho correto, RH, gestão ou vistoria, tá? A escuta inicial tem que haver, tá? E o profissional vai validar também o sofrimento. Você tem que usar um pouco a empatia. Olha, eu estou avaliando dentro da empresa. Formalização de um processo, que eu preciso de evidências, eu preciso de provas, tá? E essa política tem que estar clara na intranet, qualquer um dos canais de comunicação, tá? E canais seguros com confidencialidade. Bom, aí eu vou para a parte pericial, que a gente trata no livro também, que seria a ergonomia forense, tá? Onde eu tenho o conceito de laudo, conceito do perito, a metodologia utilizada e também temos a avaliação e o laudo da análise técnica, a ET, da NR17. Bom, então dentro desse cenário, o que eu tenho? O conceito de ergonomia vamos falar, fusão da ergonomia com ciências jurídicas, pronto. Eu faço a análise pós-ocorrência. E meu objetivo é cientificar o ambiente com fatores organizacionais e ambientais, que vão levar ao adoecimento físico ou mental dentro das organizações. Bom, então o que eu tenho? Análise científica, metodologia científica, o perito ele tem critérios a observar. Eu tenho o ergonomista forense, é aquele que, né, pode ser graduado, tem uma qualificação maior, e vai fazer a reconstrução dos eventos internos psicossociais que causaram um possível adoecimento mental. Bom, quando eu vou para prevenção e causalidade, eu tenho que trabalhar com os seguintes elementos. Foco na prevenção, que eu tenho que investigar o que ocorreu, fazer o processo de melhoria, que vai me trazer fortalecimento da responsabilidade. Eu tenho que ver a questão do nexo causal ou concausal, que diretamente pode ser não também participação direta da empresa. E eu tenho que ter as evidências científicas organizacionais, tá? Então, dentro desse contexto, o que eu tenho? Eu tenho todos esses transtornos, né? Assédio, metas abusivas, falta de autonomia, tá? E vou ter uma abordagem integrativa com os dados organizacional, com a própria gestão de processos internos. Porque quando eu estou fazendo um GRO, eu tenho que ter um mapeamento de cada rotina interna, porque senão isso pode causar um desequilíbrio dentro da organização, tá? E eu tenho a função social, que é uma ciência aplicada à justiça social. Bom, esse perito, seja ele do INSS, seja ele designado judicial ou perito assistente, ele tem que ter a noção de ergonomia forense. Hoje, quando eu estou tratando de riscos psicossociais, tá? E aí, o que acontece? Ele tem que ter engenharia de segurança, ele tem que ter base jurídica, tá?
e ele tem que ter ergonomia e psicologia, porque senão ele não consegue laudar, tá? Então, essa investigação, que denominamos forense, ou seja, judicial, sobre as condições de trabalho, reconstruindo eventos e demonstrando causalidades dentro do próprio ambiente organizacional. Bom, então isso vem a análise de causalidade, que vai estabelecer o vínculo causal, nexo, tá? Bom, a metodologia, investigação de riscos psicossociais. Hoje eu tenho milhões de questionários, elementos, inclusive que são obrigatórios no GRO, métodos da ISO 45003, do COPSOC e outros, que vão fazer a reconstrução de eventos críticos. Bom, dentro desse cenário, o que acontece? Eu vou fazer análise de acidentes de adoecimento mental dentro das organizações. Então, eu vou fazer o quê? Os fatores causais. Aí, eu entro na estrutura organizacional e na cultura da empresa, tá? Onde eu faço a organização do trabalho, metas, pressões, pausas, ritmos, riscos psicossociais, falta de comunicação, falta de gerenciamento de processos, todas essas situações, onde eu vou gerar laudos e relatórios periciais, tá? E a função legal dos documentos. Aí eu vou laudar, tá? Que eu posso usar qualquer uma dessas teorias, o princípio da reconstrução, da ergonomista forense ou da metodologia ergonomia forense. Bom, tá fora? Não. Se vocês verem hoje, um laudo do INSS, já implementado no sistema, que sai de um dia para o outro, tá? Ele já traz todos esses elementos. Então, esses são os laudos periciais em termos de saúde mental. Então, quando eu vou para a metodologia da triangulação forense, que eu estou analisando todos, eu tenho que ter as fontes de evidências, que estão aonde? Na minha NR1, que é no meu PGR, no meu LTCAT, registro de RH, comunicações internas, registros de jornadas, tá? Observações em loco, entrevistas com trabalhadores e gestores e avaliação das escalas psicométricas validadas pelo GRO, que já são métodos universalmente aceitos. Isso que são as funções e são os desafios da prova pericial. E eu tenho os relatórios complementares, que é a ET e a PT, mas tem subrelatórios. Isso vai variar de acordo com o nível da empresa e de acordo com os relatórios iniciais também de pesquisa que vão servir como evidência no GRO, tá? Isso vai trazer uma avaliação da carga física e psíquica, das condições, repetitividade dos fatores, porque ninguém quer também um serviço repetitivo, tá? O que pode ter causado esse adoecimento mental. Então, essa triangulação de evidências tem várias fontes que são observadas, tá? Dentro disso. Hoje, numa perícia de INSS, o perito do INSS ele já te pergunta tudo isso, tá? E vai trazer o quê? O princípio da imparcialidade do laudo e o respeito também às condições internacionais de saúde e segurança previstas na OIT e na OMS. Bom, então, com base nisso, análise documental, entrevistas semi-estruturadas, prova robusta em qualquer processo previdenciário, judicial, o laudo ergonômico tradicional da ET, né, que vai ter condições físicas, ergonômicas e mentais do trabalho, tá? E toda a reconstrução de eventos, né? Então, isso tudo está dentro do quê? Do contexto organizacional. Exigência de ritmo e força, carga mental cognitiva, repetitividade de posturas, pausas e recuperações, que vai trazer intervenções ergonômicas. Então, eu vou para a base de erro e correção de enquadramento do burnout. Diagnóstico, normativa, ação e procedimento e prevenção, que é o grande problema hoje no dia a dia das empresas. O diagnóstico tem várias fases, que eu posso ter erros nele também, que podem ser a ausência de nexo, CID incorreto ou um diagnóstico inespecífico.
eu trago a ausência de evidências clínicas específicas e diagnósticos conflituosos. Falta o vínculo causal, né, que pode não ter sido organizacional, e também a ignorância da grande parte, né, hoje, de entender o que é o NETEP, que é, desculpa a expressão, mas eu acho que é uma expressão bem apropriada, que é a omissão, né, do nexo técnico epistemológico. Com base nisso, eu entro numa classificação genérica da CID, né, anteriormente era o QD, tem várias terminologias, tá? Essa ausência desse acompanhamento técnico correto, erro em toda a documentação, em toda a laudagem que é feita, tá? E a própria perícia. Bom, as normativas que a gente tem hoje, DSM-5, que a gente já falou, que foi traduzido na CID-11. Eu tenho que não me permite mais diagnósticos genéricos. Eu tenho que ter diagnósticos detalhados. E eu tenho que demonstrar o nexo com o causal, com o trabalho, o que me induz ao NETEP, que aumenta a presunção junto à Previdência Social. Então, eu tenho erros de aplicação do DSM-5 em todos os seus transtornos, tá? Que a CID-11 veio a corrigir, e a própria necessidade de documentação, que é obrigação da NR1. Então, ignorar o NETEP. A CAT, que veio também como pós-evento, tá? A retificação, se precisar, e a responsabilidade da empresa pela própria emissão ou não cumprimento pela emissão, se for o caso, mas tendo uma abertura de sindicato, médico, etc. Então, dentro desse cenário, eu tenho o quê? A administração do INSS, a ausência de CAT, né? Então ele tem critérios técnicos de avaliação, tá? Ação administrativa dentro do INSS, antes de ir para a escala judicial, eu tenho ação trabalhista no Justiça do Trabalho, eu tenho a ação judicial federal no B31 para o B91, que muda totalmente os benefícios e eventos, o tipo de aposentadoria. E eu tenho uma indução, né, que já está próxima, né, já teve uma época que veio, que é a Seguridade Social cobrada do empregador omisso, tudo que ele gastou com o previdenciário desse trabalhador, que é ação regressiva do INSS. Temos alguns exemplos, mas não tão latente ainda, tá? Então, o que eu tenho? A ação legal, é regressiva, do INSS, quando comprova que é o B91 ocupacional, ele vai pedir de volta, lógico. A gestão de riscos psicossociais, que é uma obrigação do empregador, e todos os procedimentos, o diagnóstico correto e o nexo ocupacional correto. Eu tenho a CAT imediata, que é a responsabilidade, pode ser emitida por qualquer um, né, que tenha um evento específico. A perícia médica vai me dar um laudo, vai me dar um NETEP, e eu tenho um plano de reabilitação, que vem através do PCMSO e através do ASO, tá? Ajustes na carga de trabalho, acompanhamento psicológico, tá? E medidas organizacionais. Eu tenho o fenômeno da prevenção, né? Que é a identificação desses valores, avaliação ergonômica e o monitoramento contínuo. Então, eu tenho todo um compliance, que é padronização, fazer valer de laudos, a própria emissão, se necessário, a integração de governança, que é RH, saúde ocupacional e compliance, dentro da própria empresa, tá? Com liderança, tá? E todos esses ajustes que eu tenho que ter. Eu tenho que ter um canal de escuta ativa, eu tenho que ter revisão, se necessário, de metas e turnos, porque eu estou falando dentro do ambiente macro, indústria e tudo. E os próprios ajustes na carga de trabalho. A carga de trabalho está compatível? Isso a gente tem que avaliar, tá? Eu tenho um checklist, por isso que é importante a revisão das rotinas. É o clínico ocupacional, contexto do trabalho, e os documentos chaves que têm que estar arquivados. São todos esses elementos que vão ter que ser demonstrados em qualquer uma das situações, seja um evento previdenciário ou seja um evento ocupacional. Direto, eu trago um novo paradigma em termos, né, a gente considera no livro, em termos de psicologia positiva. O que vem a ser a psicologia positiva? A psicologia positiva vem a ser um novo paradigma de saúde ocupacional hoje, tá? Ele vem contemplar o quê? Energia, propósito, resiliência, governança, os catálogos, né, os procedimentos e a própria conclusão. Energia, o que vem a ser energia? É a gestão da energia, equilibrar altas produtividades, períodos de recuperação, aquele equilíbrio dentro da empresa, que são as principais causas do burnout. A energia organizacional, que é a força vital das equipes, engajamento, confiança mútua, tá?
E as estratégias de recuperação, quando eu tenho a própria pessoa com um transtorno específico. Isso me desempenha na cultura organizacional, tá? Que vai desempenhar um fator importantíssimo dentro da prevenção, a promoção, dentro desses elementos, tá? Através do bem-estar contínuo. Eu vou para a energia biológica. O que vem ser a energia biológica? Né? Ela é essencial para o funcionamento adequado do corpo, tá? Incluindo a produção de energia, metabolismo, exercícios, alimentação, tá? Níveis saudáveis de energia para o ser humano, tá? Então, eu estou dentro da cultura. E a prevenção de esgotamento, tá? Que é os próprios riscos psicossociais, né? Porque essa conturbação de elementos organizacionais, isso causa todo um desequilíbrio. As próprias estratégias de prevenção e os sintomas todos de esgotamento que devem ser observados. Então, a saúde mental, desempenho saudável é esse, tá? Envolve a gestão do estresse, práticas e técnicas de indução de relaxamento, ginástica, mindfulness, qualquer uma das ferramentas, tá? E também o apoio profissional quando necessário. Se dá através de um apoio psicológico, seja através de uma plataforma, seja através de um plano de saúde, qualquer dos elementos hoje disponíveis dentro da própria organização. E o propósito, tá? Que é o sentido do trabalho, tá? Aumenta o desempenho, a pessoa tem que entender, tem que se sentir satisfeito e tem que sair daquele vazio, demonstrar esse envolvimento direto com o que está fazendo, tá? Esse que é o engajamento, tão importante. Como o engajamento vai aumentar o quê? A produtividade. Entre engajamento e a resiliência, que as coisas são vindo desafio por desafio. O ambiente organizacional não é único. Bom, o que vai fazer essa interconexão com a missão, né? Com melhorar o desempenho e para a própria sustentabilidade empresarial dentro de conceitos aí de ESG, de empresa socialmente responsável com governança, com gestão. Então, isso é a valorização do trabalho, tá? O trabalho, ele vai melhorar o clima organizacional e ele é o primeiro elemento de prevenção de um adoecimento mental. A resiliência organizacional, ela tem que superar crises, aprender com as crises e se fortalecer. E a própria adaptabilidade, esse que é o elemento principal. Que a empresa, cada dia que passa, ela tem que se adaptar às mudanças e desafios que ocorrem no mercado. Isso traz o quê? Dentro de uma psicologia positiva, a energia organizacional, que é a força das equipes que vão trabalhar com motivação, engajamento e confiança, o quê? Multa. O elemento confiança é primordial dentro de um ambiente de trabalho, para que se torne produtivo, saudável e colaborativo. Vai me trazer o propósito compartilhado, tá? E a autoeficácia, que são elementos importantíssimos para a manutenção do clima organizacional, que vão nos dizer a governança, a gestão, tá? Que é um investimento nesse bem-estar social, organizacional, através da ESG, com vários benefícios fiscais, com vários pontos de sustentabilidade do mercado e vários elementos que os produzem a isso. E a integração desses princípios à psicologia positiva e a todo o arcabouço trabalhista e a própria governança de dados preventiva. Bom, então isso, o que vai me trazer uma liderança humanizada? A liderança empática, tá? Né? Eles podem expressar, discutir as suas ideias dentro da organização, tá? Esse clima de confiança institucional e de colaboração é importante, tá? Bem como a comunicação não violenta, né? Que ela venha a fortalecer os vínculos. Quando eu estou comunicando, eu tenho que entender o que a pessoa quer, inclusive para decidir, que é o melhor momento, tá? Isso vai me trazer indicadores de saúde emocional, tá? Que são os métodos que as empresas são obrigadas a utilizar no GRO, dentro de uma base, tá?
COPSOC, GECA2, está com previsão na nossa legislação. E também as estratégias de melhoria contínua que tem que ter as organizações, né? Como eu disse, o GRO, através do levantamento, e o PGR é um organismo vivo. Ele tem que estar constantemente melhorando, tá? E nada muda das situações anteriores, né? De melhoria. Então, a gente cria o PGR, é o programa, o PCMCO faz a saúde ocupacional, né? Que agora tem que se integrar ao adoecimento mental, e os deveres de corresponsabilidade para todos, tá? Que são de comportamentos saudáveis dentro disso. E aí eu venho hoje para um momento que a gente está passando já para finalizar, né? Que a gente faz a abordagem no último capítulo do livro, que são: quais são os desafios da inteligência artificial hoje no ambiente laboral? 2, quais que são as oportunidades que a inteligência artificial nos traz hoje dentro de um ambiente organizacional na própria vida? O que eu vou considerar como uma desconexão digital? E como são as fronteiras hoje do teletrabalho, trabalho virtual, que ainda é uma realidade? O que vai me causar um risco existencial? Vamos lá. Então, o que a gente traz dentro disso? Quais são os desafios da IA? Supervisão algorítmica constante. Pronto. Ela tem hoje que monitorar métricas, produtividade, padrões de comportamento, tá? E isso, se eu não tiver todo um preventivo para isso, isso vai comprometer a minha segurança psicológica. Ausência de transparência. Falta de transparência de algorítmicos, que dificulta a compreensão das decisões tomadas, tá? Que dificulta a manifestação do trabalhador. Por questões éticas, né? Até escrevi um artigo que foi publicado na IOB, o cenário que tivemos de uma demissão em massa de 400 trabalhadores de uma instituição financeira por causa de uma supervisão algorítmica não comunicada, tá? Isso, qual que foi o impacto na segurança psicológica? Acabou, né? Então, a IA, ela pode servir como vigilância. Nós temos a robótica hoje, que coisa. Mas o erro tem que ser admitido. E o erro tem que ser corrigível, tá? E eu tenho que trazer o desenvolvimento de riscos cognitivos. Eu tenho que ter dependência da IA, mas eu tenho que comandar a IA. Porque a IA, a inteligência artificial, vai me induzir a isso. Mas eu, humano, sou importante. Bom, então, essa segurança psicológica, ela entra na cultura da confiabilidade, impacto do bem-estar mental e uma necessidade preventiva, tá? Muito importante. E trazendo desafios na gestão de riscos. Então, dentro desse cenário, o que eu tenho? Né? Quais são os riscos éticos hoje de uma IA? Eu posso ter um viés e uma discriminação algorítmica, tá? Eu posso ter discriminação contra grupos de trabalhadores, pessoas, faixas etárias, tá? Então, eu vou tirar toda essa equidade dentro do ambiente de trabalho. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Eu trago uma responsabilidade jurídica, que é a falta de clareza e de comunicação em sistemas já totalmente automatizados, que já é uma realidade na maioria das empresas, tá? E que isso pode causar danos, é a comunicação do trabalhador, dentro da vigilância algorítmica. E a própria questão de privacidade de dados, ou seja, quais são os dados, tá? Que são dados sensíveis que eu tenho que tomar cuidado para não serem captados por uma inteligência artificial, porque eles podem afetar o quê? O meu leque de direitos individuais. E a própria supervisão humana. Nós temos até, na Lei Geral de Proteção de Dados, a revisão. Então, é importante que hoje, né, que a tendência é todas as análises de performance e de resultados serão feitas num prazo muito curto em inteligência artificial, dentro das organizações. Então, eu tenho que ter sempre uma supervisão sobre o algoritmo, que ele pode ser comandado incorretamente, através de um contexto, tá? Então, isso vai trazer a governança de dados dentro da organização, proteção de dados sensíveis,
a transparência e rastreabilidade, porque não tem jeito, com a inteligência artificial a transparência é geral em tudo. E a responsabilidade civil algorítmica, e a necessidade cada dia mais constante e relevante de auditorias e controles. Agora, já oportunidades, vamos ver as coisas boas? Ali a gente viu o que não pode acontecer errado. Inovação humana. A IA não foi feita para substituir o humano, e sim para melhorar o humano. A própria análise preditiva, que facilita a vida de todos, gestores, advogados, magistrados, peritos. O que vai me trazer o quê? Um bem-estar sistêmico. E o próprio trabalhador, que ele vai aumentar a sua produtividade através de uma análise. Bom, essa análise preditiva vai me trazer análise de riscos. O que pode sair errado? Tanto na produtividade, tanto na gestão, como na própria vida pessoal. A integração com programas de saúde ocupacional, que já se torna necessário a partir de agora no GRO. Tá? E o redesenho de processos. Eu tenho que, hoje com a IA, eu posso reduzir grande parte dos processos estressantes dentro de uma organização, tá? E estabelecer protocolos de comunicação clara. Esse que é o grande desafio, tá? Então, isso vai me gerar uma governança ética de dados dentro de uma empresa, tá? Que é obrigatoriedade do GRO. Quando eu vou fazer o meu gerenciamento de riscos ocupacionais, eu tenho que ter toda essa previsão. Bom, a inovação humana. Como que o humano pode interagir com a máquina? Agora é o que está acontecendo, tá? Eu vou ter que ter um equilíbrio, onde a máquina vai me fazer produzir mais, onde a máquina vai me trazer melhores situações. A gente já está vendo com a medicina, tá? Mas eu tenho que ter valores, inclusive valores de empatia, a própria criatividade, a própria sustentabilidade, com a própria inteligência artificial, através do algoritmo. Isso vai me trazer o quê? Ambientes seguros e éticos. Porque hoje, a maior causa já nas empresas que estão com a inteligência artificial implementada é a perda do medo do emprego. Por isso que é necessário um ambiente de confiança. Tá? E isso me induz também a desconexão digital. Tem hora que você não aguenta mais. Então, essa hora você tem que estar desconexando, tá? Respeito ao tempo temporal da pessoa, né, próprio. Os limites da comunicação e a própria cultura da desconexão, tá? Isso vai trazer esse bem-estar sistêmico. Através de análises, protocolos de pausa, educação e capacitação constante em todos os aspectos. E a própria supervisão humana, que é importante também, tá? Então, essa fronteira do tempo me leva a direito de desconexão, tá? Mas ela me leva aos dilemas de dados. Gestão de dados científicos, responsabilidade algorítmica e supervisão e cuidado, que são obrigações hoje que eu tenho que trazer no próprio GRO. As fronteiras do teletrabalho, qual ponto que esse teletrabalho eu vou conseguir conciliar as duas situações. Favoritismo hoje que a gente vê em colaboradores presenciais, isso já é uma realidade, na pandemia foi o contrário. O acesso desigual a oportunidades, isso também causa problema quando eu não tenho uma política de oportunidades, tá? O que vai me trazer também o impacto no engajamento e motivação, já comigo começa a adoecer. E sintomas de gestão falha, tá? Que é uma cultura organizacional que não valoriza todo esse trabalho. Também, se for o caso, no teletrabalho, se necessário. Mecanismos de defesa contra o esgotamento, tá? E sintomas de sobrecarga e desvalorização do profissional. Bom, então isso dá o nexo causal do teletrabalho também é um problema, que tem a proximidade como a causa, tá? E o que é o pior, que desequilibra, é a demissão silenciosa como consequência, tá? Isso quebra a minha cultura organizacional, porque eu estou quebrando a segurança psicológica dentro da organização, considerando uma psicologia positiva, o que me traz desafios na gestão de riscos.
Então, o risco existencial, ele vem consubstanciar nessa sobrecarga colaborativa, às vezes reuniões demais, fluxo incessante, processos, tá? Demissão silenciosa, tá? Que vai me trazer da própria vigilância algoritmo, que queira ou não queira, a tendência é que o algoritmo passe agora a controlar todas as atividades dentro do ambiente e que vai me trazer a desconexão digital. A gente já está ouvindo falar, olha, eu tenho que ver o meu planejamento para o próximo ano, que já vai ser feito em inteligência artificial. Já está comum nas organizações. Então, essa segurança psicológica, ela vem com uma IA vigiada, dentro desse ponto, uma desconexão, quando necessário, e privacidade, e esse bem-estar sistêmico, que é um equilíbrio, uma harmonia no ambiente. Não é um ambiente estático, é um ambiente harmônico, que me traz o risco existencial, o fechamento ético, e me ofende a minha dignidade humana, tá? Então, com base nisso, essa governança ética, a IA aumentada e esse bem-estar sistêmico, tá? A gente pode, finalizando aí, concluindo, quando a empresa cuida, o trabalho floresce. Quando o trabalho floresce, a organização permanece e cresce, tá? Dentro desse conceito. Muito obrigado aí, tá bom? Aí, a todos.